A Constituição Federal de 1988, em relação à saúde, protege a sociedade nos seguintes termos: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Estimado telespectador, hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com você apresentando um tema totalmente diferente: saúde masculina. E quem vai falar sobre esse tema é o Dr. Sérgio Bisogni, graduado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, título de especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia e Ministério da Educação e Cultura, doutor em ciência pelo Serviço de Urologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, coordenador do Serviço de Urologia e da Residência Médica em Urologia do Hospital Municipal Mário Gatti, Campinas, professor associado de Investigação Científica e Ética Médica da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, Campinas, na qual também é membro do núcleo docente, estruturante e coordenador do Departamento de Cirurgia. Este é o pequeno currículo que nós estamos transmitindo para você, porque extraímos do grande currículo que ele apresenta. Como vai, doutor Sérgio? Tudo bem? Prazer enorme estar com você, com os telespectadores aqui hoje, e podemos esclarecer sobre esse assunto que for possível e interessante. Esperamos poder agradar a todos. Não, eu tenho certeza absoluta que há um interesse muito grande nesta informação, porque essa informação nós não temos a todo momento. Não é? E você trouxe aqui, doutor, para você poder falar à vontade sobre esse tema. Vamos lá. E eu vou começar com a seguinte pergunta: a saúde pública é direito de todos e dever do Estado? É uma garantia obrigatória do Estado? A saúde pública é uma garantia obrigatória do Estado e no Brasil tentamos, através do SUS, que tem um belíssimo programa, nem sempre é alcançado essa plenitude em sua prática, mas temos que investir para que ele atinja o maior número de pessoas possível e para que a Constituição seja garantida. E lutamos para que todos tenham acesso à saúde de maneira total. Você disse que é um belíssimo programa, muito bem. Agora, eu gostaria de saber se ele é eficiente. Ele é eficiente na medida que a amplitude... O Brasil é um país absurdamente, 200 milhões de habitantes. Então, você abarcar isso daí de um país totalmente heterogêneo, então você tem polos de especialidade, polos bastante intensos de medicina de ponta e locais totalmente precários. Sim. Então, eu acho que a gestão do SUS é que precisa ser aprimorada e os governos assumirem que precisam investir nesse sistema de saúde. Mas eu acho que é um programa, como teoria, é um belíssimo programa. Muito bem, ótimo. Isso o telespectador tem que saber, não é? Através dessa informação preciosa. Vou seguir agora adiante e perguntar a você se o serviço público de saúde abrange e integra atendimento com prioridade ao povo em geral. A ideia é que isso aconteça, que mais uma vez estou falando, em centros grandes você tem, falando popular, desculpando, 8 e 80. Você tem desde a medicina de ponta até a coisa básica que não acontece. Claro. Mas eu acho que a obrigação de todo mundo que lida com a medicina é forçar os governos
atingir a plenitude do povo, porque todos têm direito à saúde, independente do seu grau de escolaridade, socioeconômico, etc. O atendimento gratuito, né? Sim, o atendimento gratuito por responsabilidade do Estado. Perfeito. Quem quer alguma coisa a mais, algum plus, seria o a mais, mas o Estado tem a obrigação de fornecer essa saúde a todos. É ótimo. Essa informação também é bastante preciosa. Bem, caro doutor Sérgio Bisogni, eu agora vou entrar diretamente no tema proposto, que é a saúde do homem. Aí você é especialista, porque você é o urologista, um dos mega urologistas que nós temos no Brasil. Eu posso dizer isso porque tenho essa informação. Não é? E fazemos o possível para cumprir nossa obrigação, que acho que é a meta de uma vida toda. Por isso que você está aqui no programa, para você poder passar essa informação preciosa. Pois não, bem, muito bem. A primeira pergunta. O que diferencia na prática a saúde do homem da saúde da mulher ou da criança? Essa pergunta é interessante no sentido que, desde pequeno, alguém leva a criança ao médico, seja mãe, seja avó, seja algum parente, é uma rotina isso, e basicamente na população em geral, sem restrição. Quando vai chegando a puberdade, o que acontece é que as meninas naturalmente vão ao ginecologista, obviamente nos locais que têm acesso, mas hoje é bastante abrangente isso. E os meninos, exceto se tiverem algum problema de saúde mais grave ou pontual, eles se esquecem do médico, eles simplesmente não vão mais ao médico porque a juventude tudo pode. Isso daí, o que diferencia é que depois de uma determinada idade eles não têm mais o costume de frequentar o médico. Eles acham que vão ter saúde a vida inteira e só esperam chegar as doenças de fato para ele correr atrás disso. Então, qual a ideia que se vende hoje no mundo? É que a partir de uma determinada idade, o homem tem que procurar espontaneamente o médico para cuidar de si e, com isso, evitar problemas graves no futuro. Mas eu gostaria que você acrescentasse a seguinte preocupação. É uma questão cultural isso? Com certeza, é uma questão cultural. Na verdade, ainda temos resquícios com todas as atividades feministas do mundo do patriarcalismo, né? Certo. Ou seja, é uma sociedade patriarcal praticamente ocidental e oriental. E o homem sempre se caracterizou como forte da família, o que não é o inatingível em todas as situações. E a gente sabe que muitas vezes ele é a parte mais frágil, né? É verdade. Mas na cabeça dele ele procura, só vai em última instância. Isso é o que diferencia da mulher. Quer dizer, então, talvez ela seja bem mais inteligente que os homens não se precaver antes. Quer dizer que nós temos que dar uma flexibilidade nesse machismo e pedir, então, que as crianças, o adolescente, comece a frequentar o consultório médico desde o momento certo. Qual seria esse momento? Na verdade, a partir do momento que essa criança convive com o pai, a figura do pai indo ao médico, uma coisa natural, fazendo uma prevenção anual, naturalmente ele vai se encaminhar para isso. O que nós tínhamos até então? O pai não ia ao médico, esperava cair de cama para poder procurar o médico. Então hoje a coisa está se mudando devagarinho, mas vai caminhando. Muito bem. Agora vamos falar da saúde masculina dos jovens, propriamente dito. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a infertilidade, sua definição, caracterização e como se faz a avaliação do homem. O que acontece é o seguinte, o jovem geralmente é saudável, né? A grande maioria, graças a Deus, a natureza é sábia, e ele só vai, quando jovem, ele procura um médico, estou falando do rapaz, o homem, por problemas ou de está tendo dificuldade para engravidar, ou ele já é casado, o casal jovem tem um número de filhos e depois ele quer restringir esse número, fazer o planejamento familiar. Então a infertilidade, o que é infertilidade? É um casal jovem que depois de 1 ano sem nenhum método anticoncepcional não consegue engravidar, tendo vida sexual normal, etc. e tal. Então esse jovem começa a angustiar e até muito recentemente, até a década de 50, 60, tudo era culpa da mulher. Mas há um número considerável nesse sentido? Sim. Então, isso que antes era sempre a mulher. De 1950 para cá nós consideramos que 30% das causas de infertilidade são masculinas. E se você somar o homem com algum grau de infertilidade mais a mulher com alguma alteração, isso vai para perto de 50% das causas são masculinas. Nossa.
E até então a coitada da mulher é que levava a culpa, não conseguia ter filho homem. Quantos reinados não rolaram sobre isso? É verdade. Isso em épocas passadas era importantíssimo, isso nos reinados. O monarca jamais tinha problemas. Não, teria que ser um filho homem, para poder prosseguir, não é, naquela, isso na monarquia, não é? Então, quando o casal nos procura, geralmente é o casal, a mulher, mais uma vez, geralmente carreia o homem para dentro do consultório. Vamos aguardar. É iniciativa da mulher. Maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é iniciativa da mulher, porque ela sabe que ela dispõe de um período de vida pré-determinado para ter uma fase bastante fértil, que é até os 35 anos. Então ela fica angustiada quando ela não consegue resolver e leva o marido. Alguns vão por vontade própria, outros um pouquinho ameaçados. Mas, na verdade, eles chegam lá, a gente tem que avaliar essa pessoa como um todo. Tem que tirar a história clínica dele, saber as doenças que ele possa ter tido, fazer um exame físico e, eventualmente, um exame laboratorial. E, com isso, a gente consegue caracterizar a infertilidade masculina. Muito bem, me diga uma coisa, já que você tocou na fertilidade da mulher, que chega a uma idade aproximada de 35 anos. Então, eu pergunto a você, e tenho certeza que o telespectador, normalmente a mulher que está assistindo esse programa, ela perguntaria, mas quer dizer que após os 35 anos eu teria dificuldade em ter um bebê? Não, na verdade é o seguinte, a fase mais fértil da mulher ela é atingida até os 35 anos. Quanto mais jovem, a partir dos 18, 20 anos, ela é mais fértil. O que acontece é que com os métodos que a gente dispõe, com a medicação que a gente dispõe, hoje é possível ter filho até 40 e poucos anos e pelos laboratórios de fertilização assistida até mais que isso. Mas o ideal, o natural, é que até os 35 o casal se encaminhe para um planejamento de gravidez. E se isso não acontece, tem que saber por quê e tentar tratar para correr contra o tempo e aproveitar essa dádiva da natureza. Muito bem. Você falou em tratar, doutor Sérgio, então me dá o ensejo de perguntar qual é o efeito, como é feito este tratamento. Na verdade, você tem que fazer o diagnóstico do que está acontecendo. A gente tem que imaginar o seguinte, o testículo do homem é a fábrica de espermatozoide, é ali que tudo funciona. Então, qualquer doença que acometa aquilo lá pode levar a uma disfunção, pode levar a uma esterilidade. Então, nós temos que o jovem, a criança, pode ter um defeito congênito, que o testículo, por qualquer razão, não foi para o lugar dele. Pode ter tido alguma infecção, uma cachumba, por exemplo, que desceu para o testículo durante a juventude e a puberdade. Traumas, motos, bicicletas, skates, tantos jogos, brigas. Você pode ter alguma infecção, doença sexualmente transmissível que atrofia o testículo. Então, toda doença que afeta o testículo pode levar à esterilidade. Você tem que saber o que está acontecendo para ver se é passível de tratamento ou não. E esse tratamento, então, ele tem um determinado tempo? Ou seja... Não, dependendo, assim, o grande problema inicial é quando ele não produz nada, é zero de espermatozoide, que a gente tecnicamente chama de azospermia. Aí é um quadro mais grave. Mas quando tem variações, você tem que avaliar. Hoje você tem o laboratório de fertilização assistida, você tem algumas drogas eventualmente, você tem uma doença que é relativamente comum, que chama varicocele, que na verdade são varizes próximo ao testículo que pelo calor não deixa ele produzir espermatozoide. Então são correções que você tem que fazer de acordo com o diagnóstico. Mas tem recurso para praticamente tudo hoje em dia. Mas você fala na produção de espermatozoide. Isso no jovem, né? Quando ocorre esse problema no jovem. E na idade mais avançada, há possibilidade também de não produção de espermatozoide? Isso daqui pode ocorrer ao longo de toda a vida, mas o homem tem uma característica que difere da mulher. Ele saudável, ele pode ter filho com bastante idade, coisa que a mulher é limitada pela natureza. Então, a mesma coisa, a pessoa pode sofrer um acidente, pode ter um tumor de testículo, que acomete geralmente na faixa de 20 a 30 anos. Pode ter uma infecção grave que destrói o testículo, pode ter um diabetes que complica com uma infecção. Então, tudo isso pode levar à infertilidade. E tem homens que já tiveram filhos e por alguma intercorrência dessa depois pode passar a não ter filhos. Mas o importante é saber o que está acontecendo e orientar o casal. E como a mulher normalmente já vem estudada pelo ginecologista, a gente tem que orientar o ginecologista como se conduz nesses casos. Muito bem. Você tocou num assunto importante, que é o laboratório de fertilização. Então, eu pergunto, é assistida em relação ao homem estéril, obviamente.
Mas como é que se desenvolve isso? Esse é um dado relativamente novo quando você compara a humanidade. Quer dizer, isso é da década de 90, 80, 90 para cá. São laboratórios em que consegue se interferir no processo de fertilização masculino e feminino. Então, são procedimentos e quando a pessoa não tem espermatozoide, até a década de 80, ele estava fadado a não ter filhos. A partir disso, a medicina foi se desenvolvendo de tal maneira que hoje você é capaz de, através de um pequeno corte, captar espermatozoide com um microscópio e colocar dentro do óvulo. Esse óvulo se desenvolve numa placa em 2, 3 dias, depois coloca-se no útero da mulher outra vez. Então isso abriu uma perspectiva enorme para se conseguir filhos em casais que 30, 40 anos atrás era inimaginável. Nossa, a ciência está muito avançada. Agora, o que a gente se preocupa é que isso seja estendido para toda a população. Claro. Hoje é um procedimento caro e elitista. Algumas universidades, a Unifesp, a Unicamp em Campinas, a USP, eles têm laboratórios, mas com filas enormes. A ideia é que isso seja expandido para uma população maior. Bom, você disse que o problema é caro, é um tratamento caro, não é? Mas isso é somente aqui no Brasil ou no mundo todo? É no mundo todo, porque você tem que estimular o óvulo da mulher. Isso, a droga custa 3, 4 mil reais a dose. Nossa. Todo um procedimento tecnológico, microscópio, anestesia, sala de cirurgia, laboratório, isso tudo é muito caro. Mas a gente acha que à medida que a coisa aumente de volume e se expanda, pode ficar mais em conta, mas tem que haver alguma ingerência pública nisso. Muito bem. Eu queria então que você explicasse ao caríssimo telespectador o que é a vasectomia. Nós ouvimos falar vasectomia, mas nós não temos uma conscientização de como se processa. Então, qual a indicação e quem pode legalmente ser submetido a esse procedimento no Brasil? Cirúrgico, varicocele, que você acabou de falar, recanalização deferente após vasectomia. Como é que se dá esse processo? Você vê que a vida do médico é ingrata, né? Você tenta criar um filho ou fazer o casal ter filhos, de repente o casal não mais quer ter filho e você vai fazer a ligadura de um canal para que o espermatozoide não mais saia da pessoa e possa engravidar outra. Então a vasectomia é exatamente isso. A ligadura de 2 canaizinhos que saem do testículo, a gente faz de modo que aquilo não mais progrida e a pessoa não mais reproduza. Isso é um método anticoncepcional definitivo. A mulher pode fazer semelhante a isso, só que ela faz a ligadura da trompa, e a vasectomia é o canal deferente que existe no homem. E esse método, você hoje legalmente, a lei de 1996 do governo Fernando Henrique ainda, quando fala da saúde da família, ele autoriza que todo mundo com mais de 25 anos de idade, mais de 2 filhos, possa ser submetido à vasectomia. E isso é uma legislação. E algumas cidades, e Campinas é uma delas, é oferecido pelo poder público gratuitamente. Só que tem uma peculiaridade. O casal tem que concordar. Depois dele ir solicitar essa informação, ele tem que aguardar 60 dias para ser bastante informado sobre os prós e contras do procedimento. E depois de registrado em cartório, a cirurgia é autorizada pelo serviço público ou privado. É um procedimento bastante uma das poucas cirurgias que é regulamentado por lei. É uma burocracia, né? É uma burocracia. Mas faz o casal pensar se realmente é aquilo que quer. Mas hoje em dia, com esta proliferação, me perdoe, não quero entrar no setor político, absolutamente, mas com a proliferação dessas bolsas famílias que estão aí a proliferar, não é? O casal tem um incentivo para produzir mais filhos, porque sabe que vai ter um rendimento maior. Eu não sei se você gostaria de abordar. Isso estaria dentro desse programa que você acabou de falar, não? Não está absolutamente não. Não está dentro desse programa. Pelo contrário, é um programa de controle de natalidade. Quer dizer, a tentativa é que não haja... É o oposto. É exatamente o oposto. O casal poder planejar sua família do tamanho. Agora, obviamente, as ingerências políticas e ideológicas ocorrem. E se todo o povo fosse culto, fosse informado o suficiente sobre o aspecto, o Bolsa Família seria um dado a mais. O problema é quando isso é manipulado, deixa-se esse povo sem esse devido conhecimento e para que a coisa se multiplique em termos de família por problemas ideológicos e políticos. Eu acho que na parte médica está muito claro, o casal que quer tem acesso hoje a esse processo. Porque há uma estrutura no tocante
como vou dizer, a colocar o pé no freio num determinado momento, né? Até porque hoje, a família, se não for planejada, fica muito complicado Claro. em termos econômicos e de organização para qualquer casal, pela maneira que se vive hoje em dia. Hoje o planejamento é muito importante. Tem que atingir, sim, esse casal que no início do casamento tudo é flores, tudo é uma maravilha, mas após a longevidade do casamento, então há necessidade, claro, como você bem disse, e eu acrescento, de colocar o pé no freio. Acho que isso, veja bem, tem casal que pode desejar ter 10, 12 filhos, nada contra, mas eu acho que o duro é o que não deseja e não tem conhecimento para saber como parar. Esse que a gente tem que lutar para informar a ele. Claro. Agora, a autonomia de cada um tem que decidir a sua própria vida pelos seus princípios. Muito bem. Doutor Sérgio, me diga uma coisa. Esse procedimento, ele tem consequência? Não, muito pouca. Hoje a gente sabe que não mexe com impotência, não mexe com a micção, não mexe com a disposição de ter atividade sexual. Simplesmente é a ligadura de um canal que não tem ligação nenhuma com a artéria, veia responsável pela atividade sexual. Então, um procedimento já 30, 40 anos de rotina, milhões de pessoas já submeteram a ele, não tem consequências maiores. A única coisa é ser feito em local com credenciamento para não ter consequências da cirurgia por falta de condições técnicas, só isso. Mas a preocupação daquele que não tem conhecimento da matéria, não é, como hoje está percebendo através desse programa, que não há problema nenhum. Não é? E os serviços públicos hoje orientam direitinho as pessoas dos prós e contras. Então, mas você sabe muito bem como as coisas acontecem aqui no Brasil. Você, como um grande profissional da medicina, sabe como é. Bem, eu vou agora chamar o intervalo, mas antes de chamar o intervalo, eu vou fazer uma pergunta em relação a este tema que você está tratando agora, na questão que nós estamos seguindo aí sobre esta explicação. É possível fazer a reversão desse procedimento? Com que taxa de sucesso? Você vai responder após o intervalo. Se aguarde que logo, logo retornaremos.